Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre genética molecular, DNA e biotecnologia. Os conhecimentos sobre o material hereditário permitiram o avanço nas técnicas de biotecnologia. Os recursos tecnológicos da atualidade permitem a manipulação do material genético, promovendo o melhoramento genético de plantas e animais, transgênicas, clonagem e identificação de pessoas pelo DNA. Sabemos que o DNA ele é localizado diretamente dentro dos cromossomos, que é o condensado de fitas duplas, e esses pedaços de DNA é chamado de gene, onde carrega as nossas características. O gene, ou os genes, são constituídos por sequências de bases nitrogenadas que permitem, a partir da sua tradução, a constituição de proteínas, e esses genes, como eu já falei, carregam as características de seres vivos. Os genes são constituídos por nucleotídeo. Esses nucleotídeos são constituídos por um fosfato, uma pentose e base nitrogenada. O fosfato é constituído por um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. A pentose, que é um açúcar, constituído por 5 átomos de carbonos. Essa pentose pode ser uma ribose, que constitui o RNA, ou uma desoxirribose, que constitui o DNA. E a base nitrogenada, que pode ser adenina, citosina, guanina, timina, quando for o DNA, ou ao invés da timina, uracila, que constitui o RNA. Como a gente pode observar nesse esquema, nós temos o exemplo do DNA e o RNA, onde nós temos as bases nitrogenadas, adenina, guanina e citosina, que está presente tanto em DNA como no RNA, e a timina, que é exclusiva do DNA, e a uracila, que é exclusiva do RNA. A sequência de nucleotídeos presente no RNA vai formar o chamado de códon. Os nucleotídeos vão sendo interligados, formando uma longa fita. A gente aprendeu que tanto o RNA quanto o DNA é constituído por nucleotídeos. E essas sequências de nucleotídeos vai formar uma fita. Essa fita única forma o RNA. Essa fita dupla é chamada DNA. A fita dupla ela é ligada uma à outra através de pontes de hidrogênios. Então, a base nitrogenada se liga à outra através dessas bases nitrogenadas. O DNA, como a gente já falou, é formado por um açúcar, uma pentose, chamada de desoxirribose, e a definição de DNA é chamada de ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma molécula de fita dupla, formando uma dupla hélice. As fitas estão unidas pelas ligações de hidrogênio. Então, o DNA ele tem a capacidade de se replicar identicamente, uma cópia fiel e constituída pelas bases nitrogenadas, adenina com timina, citosina com guanina. Observe que essa base nitrogenada timina é exclusiva do DNA. Convido a você a assistir a aula de ácidos nucleicos, que o vídeo está passando, o link está passando aqui em cima. Convido você a assistir essa aula também para ficar mais ligadinho dentro desse assunto. Os RNA eles são classificados em 3. RNA mensageiro, que leva a mensagem levam a mensagem para ser transcrita futuramente, formando lá as proteínas. O RNA é formado através da transcrição de uma parte, de um fragmento do DNA. Cada conjunto de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é chamado de códon, como a gente já falou. Códon é 3 nucleotídeos, a sequência de 3 nucleotídeos. Nós temos também o RNA transportador, que está presente no citoplasma e é responsável por transportar aminoácidos até os ribossomos para a síntese proteica. O RNA transportador existe
uma sequência de nucleotídeos correspondente ao código chamado de anticódon. Veja que o códon está presente no RNA mensageiro. O anticódon está presente no RNA transportador. Então, o RNA transportador se liga ao RNA mensageiro através do anticódon. E o RNA ribossômico ou ribossomal, que faz parte da estrutura dos ribossomos e participa do processo de tradução dos códons para a construção das proteínas. Nós temos aí o RNA mensageiro, mais uma vez, que leva a informação da sequência proteica a ser formada do núcleo para o citoplasma, onde ocorre a tradução. O RNA mensageiro, que foi transcrito a partir de um fragmento do DNA, ele é um tipo de uma receita, né? Vamos dizer assim, uma receita, que junto com o RNA transportador vai formar lá as proteínas. Cada trinca, 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é denominado de códon, não podemos esquecer disso, e corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Cada trinca corresponde a um tipo de aminoácido que no final, né, da tradução desse RNA mensageiro junto com o RNA transportador vai formar um tipo de proteína. Essa transcrição é um processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida usando como molde o DNA. Então, a gente falou que o DNA ele se replica, né, formando cópias idênticas. Já o RNA ele passa por um processo chamado de transcrição, ou seja, a partir de um fragmento do DNA, o DNA que estava lá ligado por ponto de hidrogênio, ele se desloca, né? Ele se separa por um período de tempo, aquela parte, aonde vai se formar o RNA, né, através do processo chamado de transcrição. Nós temos aí uma fita de RNA mensageiro, mostrando as trincas, né, ou 3 nucleotídeos. Nesse exemplo aí nós temos 7 códons. Esses 7 códons é formado por 21 nucleotídeos. E o RNA transportador ele vai levar, né, os aminoácidos que junto, né, com a sequência de anticódon, que vai se unir com o RNA mensageiro, ele carrega esse aminoácido que formará, no final, a proteína. Se a gente observar aí esse RNA transportador, nós temos a sequência, né? Um exemplo aqui, nós temos uracila, adenina e citosina, formou o anticódon que vai se unir naquela fita de RNA mensageiro, só que na extremidade a gente observa que ele carrega um aminoácido. E no slide seguinte a gente observa que esses anticódons vão se ligando às trincas, né, do RNA mensageiro, e à medida que ele vai se ligando, né, um RNA transportador ele vai liberar esse aminoácido que vai se ligar ao segundo RNA transportador, e assim sucessivamente, como a gente observa. Uma enzima presente na subunidade maior do ribossomo realiza a ligação peptídica entre os aminoácidos. O RNA transportador vazio volta para o citoplasma para se ligar a outro aminoácido. E à medida que vai se unindo, a proteína vai se formando. Olha, se uniu mais um RNA transportador através do anticódon, né, levando mais um aminoácido, que mais uma vez vai se ligar. Ó, e agora nós vamos ter 3 aminoácidos. E à medida que ele libera os aminoácidos, o RNA transportador volta ao citoplasma, aonde ele vai se unir a mais um aminoácido. E ele vai voltando, fazendo com que a proteína vá se formando, né? O RNA transportador vazio volta para o citoplasma para se ligar a outro aminoácido. Assim, o ribossomo vai se deslocando ao longo do RNA mensageiro e os aminoácidos são ligados. À medida que esses aminoácidos vão sendo ligados, a proteína vai sendo formada. Só que quando ele chega no último códon, a gente observa que tem um desfalque, né? Esse desfalque aí é chamado de stop codon, ou seja, nessa parte não tem como se ligar um aminoácido, não tem como se unir o RNA transportador ao RNA mensageiro. Então, essa proteína ela se desprende,
né? Se desprende porque ela já tem sido transcrita por completa, tem sido traduzida por completa. Com relação ainda sobre o DNA, a gente sabe que ele traz muitas contribuições para a sociedade, para os seres vivos de modo geral, através da sua manipulação, né, o melhoramento, vamos dizer assim. E o DNA permite identificar características exclusivas de um indivíduo, como, por exemplo, teste de DNA, teste de paternidade, para identificar se o indivíduo é ou não o pai da criança. O teste de DNA, chamado de DNA fingerprint, ou impressão digital genética, fornece um grau de confiabilidade bastante alto, ultrapassando 99,9% de certeza em seu resultado. Devido a isso, esse teste é muito empregado na determinação de paternidade e na resolução de crimes. Para que haja a identificação de uma pessoa através do DNA, são utilizadas sondas capazes de detectar sequências de DNA humano. Essas sequências de DNA são chamadas de VNTR e são compostas por sequências curtas de nucleotídeos que se repetem ao longo de trechos da molécula de DNA. Cada pessoa tem um padrão específico de repetição dessas unidades, e esse padrão é herdado de seus pais. As faixas observadas são únicas para cada pessoa, e por isso ela é chamada de impressão digital de DNA ou impressão digital genética. Vamos observar uma impressão digital de DNA. Nós temos aqui a mãe, né, que teve uma impressão digital, a criança, um determinado homem que chamou de A e um determinado homem que chamou de B. Vejam que para cada pessoa o padrão, né, é diferente. E se a gente for fazer uma comparação, essa criança é pai do primeiro homem ou do segundo homem? A gente teria que observar essas sequências, né, essas setinhas escuras ou essas faixas escuras, e se bater mais com o primeiro vai ser o primeiro, se bater mais com o segundo vai ser o segundo. Só que fazendo a leitura, né, os padrões, a gente observa que essa criança, ela é filha do homem B, pela sequência aí das faixas pretas. Falando um pouco mais sobre a biotecnologia que se dá pela manipulação genética, né, através dos recursos tecnológicos da atualidade, nós podemos obter aí alimentos transgênicos, que são alimentos melhorados, que têm a capacidade de resistir a pragas, que têm a capacidade de resistir a mudanças climáticas. E tudo isso se dá por isolar um gene de interesse, né, de uma determinada espécie e ser inserida em outra espécie. Nesse processo são usadas enzimas de restrição. A espécie transgênica que recebeu o gene passará a produzir a proteína codificada por ele. Então, eu observo um gene de resistência a uma determinada praga e insiro uma determinada planta. E essa planta, ela começa a ter resistência àquela praga, promovendo aí uma boa produção. Nós temos também um exemplo de biotecnologia na clonagem, que são produção de cópias idênticas. Na clonagem de trechos do DNA, por meio de enzimas específicas, é possível clonar trechos de interesse e produzir inúmeras cópias da molécula. Eu convido a você a fazer uma leitura sobre clonagem, especificamente da ovelha Dolly, né, que ficou aí bastante famosa. Na clonagem de organismo por transferência nuclear, o núcleo do indivíduo é extraído de uma célula somática inserida em um óvulo sem material genético nuclear. Por meio de inseminação artificial, essa molécula poderá se desenvolver em um indivíduo da mesma espécie. Então, a clonagem se dá por uma manipulação genética promovendo aí cópias idênticas. Vamos dar continuidade nas próximas aulas sobre esse conteúdo biotecnologia. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos nas próximas aulas.